Bom, boa noite aí, João. Vamos iniciar mais uma aula aí da UC de refrigeração e climatização residencial. Vou compartilhar minha tela para a gente abordar aí o que a gente... Então, na última aula a gente estava falando sobre o compressor, né? Então, o compressor, por ser um componente mecânico, né? Ele vai comprimir o refrigerante. Ele é um componente mecânico, ele está sujeito a atrito. Então, eu preciso fazer um uso de um fluido, de um lubrificante. Então, quando ele está na câmara de compressão, quando ele é comprimido, pode ser que esse fluido lubrificante ele vá junto, né, arrastado junto com o fluido refrigerante para o sistema. E eu preciso garantir que ele, né, claro, primeiro não se reaja, né, com o fluido refrigerante e que ele retorne para o compressor para fazer o seu papel básico ali, que é proteger as partes móveis, mecânicas do meu compressor. Eu tenho que garantir isso, né? Então é a questão da miscibilidade. Então, de forma nenhuma, eu não posso ter o meu fluido refrigerante reagindo com o meu fluido, né? O que a gente viu aí, que a questão do grau de miscibilidade do refrigerante, pressão de vapor e temperatura do óleo lubrificante. Bom, então agora, pessoal, a gente vai falar dos tipos de condicionador de ar. Então, o condicionador de ar, né, a gente viu a refrigeração, que é para resfriar ou congelar um alimento, os alimentos, né, para estender ali sua validade. Já os condicionadores de ar é para atingir ali, também para diminuir a temperatura, mas não tão, né, temperaturas extremas quanto para resfriar e congelar, mas para atingir temperaturas tais que atinge o chamado conforto térmico, né? Para climatizar ali ambientes, para ficar mais, né, como é que fala, atingir aquele conforto térmico. O que é o conforto térmico que a gente fala? É aquela sensação, né, que a pessoa não sente calor, né, e nem frio, né? Não fica tremendo de frio, mas também não fica suando. Aquele é o meio termo ali, o equilíbrio, né? Bom, e no caso aqui, né, no condicionador de ar, se lá no refrigerador a gente utiliza ali o condensador por convecção natural, aqui a gente vai utilizar todos os dois com convecção forçada. Vou utilizar ventiladores. Então a gente vai ver a presença desses ventiladores tanto no condensador quanto no evaporador. Bom, e o problema dos condicionadores de ar residencial, já que a restrição, por exemplo, de espaço no refrigerador não tem tanto esse problema, já no ar-condicionado ali residencial, o que eu preciso fazer? Distribuir o ar, né? Eu preciso garantir que esse ar condicionado atinja toda a área do cômodo que eu estou climatizando. Então, eu preciso de um local adequado, né? Então, se você instalar mal, né, instalar um local muito errado, você vai ver que não vai ter pontos que vai climatizar beleza e outros você não vai sentir nada, porque o ar climatizado não está chegando naqueles pontos. Aí você vai ter um problema, né? Aí você fala, poxa, mas aí você vai ficar ligando ele mais forte ali, diminuindo a temperatura, aumentando o ventilador para fazer ele trabalhar mais, você está fazendo o seu sistema gastar mais energia. Então, a primeira coisa ali, a primeira estratégia que a gente tem é como instalar, o que instalar, de que forma, né? Qual a posição melhor aí. Então, por exemplo, o split, que a gente vai falar deles aí, o split tem esse problema. Ele não consegue ter um bom direcionamento do ar aí, né? Aí a gente vai ter outras soluções para poder suprir essas diferenças, esses problemas. Então, por exemplo, sobre os tipos de aparelho que a gente tem, o mais antigo que a gente tem aí é o ACJ, né, hoje é o ar-condicionado de janela, que é aquele que a gente comprava, né? Os componentes ficavam tudo num componente só. Então, o evaporador, compressor no meio e o condensador do lado de fora, né? E tudo em um aparelho só. Então, o ar-condicionado de janela, ele permite, então, a ele ele tem que ser ou em cima ou embaixo. Só que para ele ter uma melhor eficiência, não gastar tanta energia, você tem que instalar ele mais em cima, né? Até porque pela questão do, da rotatividade ali do ar, né? Do fluxo de ar. Então o ar frio ele tende a descer, porque ele é mais denso, ele desce, e o ar quente sobe. Então se você colocar o ar condicionado embaixo, você vai forçar mais, né? Então o ar frio ali, ele fica mais, de certa forma, não induz tanto essa convecção natural.
Aí você gasta mais. Por isso o pessoal falava, um ar-condicionado de janela instala em cima. Embaixo pode ser que funcione, mas você gasta mais energia. De fato, gasta mesmo. E tem uma desvantagem, né? O ar-condicionado de janela, você precisa quebrar a parede, né? Então você tem que quebrar a alvenaria, fazer uma moldura para fazer, né, uma inserção também, de forma que você isole, né? Se você quebrar a parede e deixar frestas ali, é calor que entra, certo? É calor que entra ali e você vai, é a carga térmica a mais que precisa ser retirada. Então tem que ser uma moldura bem feita e vedar bem. E outra coisa também é, já que o compressor está no aparelho só, então a gente tem barulho da parte do evaporador, do condensador e o compressor também. E o compressor ainda gera vibração. Essa vibração pode passar para a parede e é ruim. Lugar que eu preciso de silêncio, como por exemplo hospital, biblioteca, ali, uma sala de aula, que eu preciso também de um certo nível reduzido, não vai ser tão favorável assim, né? Tão vantajoso assim. Ainda existe, né, o ar-condicionado de janela, mas hoje os aparelhos splits que a gente tem, eles estão muito mais populares, né? E o que que é o split? O split, como o próprio nome fala, ele é dividido. Então agora o compressor e condensador estão em um componente e o evaporador está em outro, ou seja, estão divididos. Então agora eu tenho, por exemplo, esse problema do ruído e de vibração solucionado, já que agora eu jogo os dois para fora, condensador com compressor e o evaporador do lado de dentro. E o split, pessoal, vai ter algumas variantes dele, né? Vou ter algumas variantes. É, a gente vai ter o split high wall. O split high wall é o mais comum que a gente tem, né? O mais barato aí dos splits que tem no mercado. Ele tem capacidade que vai de 9.000 até 30.000 BTU horas. Então, o split high wall ele tem que ser colocado próximo ao teto. Ele não pode ser totalmente em cima do teto, porque geralmente o insuflamento de ar quente é aqui na parte de cima. Então, o ar quente vem. Então, por exemplo, eu insuflo o ar frio. Então, meu ar frio denso ele desce e acaba empurrando o ar quente para cima. Aí o ar quente precisa ser captado. Ele é captado aqui por cima, ó. Ele é captado aqui, o meu ventilador gera uma pressão negativa que atrai esse ar para dentro aqui, ele é insuflado, passa pelo evaporador onde vai esfriar e ser soprado para baixo. Então por isso que eu tenho que ter esse espaço aqui. Porque se eu pegar o meu split high wall e jogar tudo em cima do teto, eu não vou ter espaço suficiente ali. Então você vai forçar o seu aparelho a trabalhar mais e a gastar mais. Então os fabricantes nos seus manuais de instalação eles falam ali as distâncias mínimas, tanto lateral, de parede lateral, e também como na parte vertical. Então, obedecer Professor, ela aí. Oi, pode falar, João. qual que é a diferença básica do split e o split high wall? Não, na verdade, o split é só essa divisão entre o evaporador e o condensador. O high wall é a variação do split. O high wall ele é um subtipo do split, por assim dizer. Ele é um split, só que esse aqui é o chamado high wall, é um subtipo, né? É uma subdivisão. É uma Uhum. variação do split. O split é quando eu falo aqui, ó, eu tenho essa separação do evaporador do condensador com compressor. É o que a gente vai ver aí, tá vendo o que eu falei do high wall? E o high wall tem esse problema. O high wall, como ele tem só uma direção de ar aqui que é insuflado, que é toda essa área aqui, ó, eu preciso decidir bem onde eu vou instalar ele. Agora, se for uma sala muito grande, aí dependendo, eu vou precisar de usar mais de um aparelho, né? Ou eles em lugares ali distintos para ver qual que é a melhor forma. Aí a gente faz uma engenhariazinha ali, uma prévia para saber qual a melhor forma, para não deixar ali como diz, o meu cômodo coberto melhor, o tanto o maior possível, né? Então, no high wall, o direcionamento do ar é travado, é isso? Não entendi. No high wall, o direcionamento do ar é travado. Ele não. Ele é só. Se você vê um high wall mesmo, ele só tem. O que que ele tem? Ele tem aquele ventiladorzinho redondo que faz o insuflamento de ar
E vai ter aqueles flaps. O flap vai só jogar para cima ou para baixo assim, ó, mas não vai ter muito direcionamento. Você vai ver aqueles flaps laterais, mas eles não jogam muito pro lado, não. Ele não é aquele negócio de direcionar o ar assim, ó, você fazer, joga o ar. Ele vai dar só vamos dizer assim, ele vai dar só uma angulação pro ar, mas muito pequena. Você vai ver que ele não tem uma grande, como é que fala, área de cobertura, vamos dizer assim, né? Por isso você não vê ele em grandes áreas, né? Grande área, um firewall já não compensa, mas tem que pensar em um outro tipo, certo? Mas em compensação, o Firewall que é mais vendido no mercado, certo? É porque residências, né? Residencial, né? Então a maioria das casas das pessoas não são grandes, né? Se for ver a média mesmo, aí a grande maioria da população, né? Os cômodos das casas da casa desse pessoal que, né, compra não é grande. Então você pode utilizar um drywall e supre, né? Supre tranquilo, né? Pessoal, a maioria mora em prédio, né? Mora em apartamento. Tem vez que dependendo aí, um aparelho você consegue climatizar dois ambientes, né? Você Os consegue, cômodos. é, você climatiza dois cômodos tranquilamente. Né? E, Geralmente é e, apartamento pequeno, né? Uma grande maioria, né? e até quantos BTUs vai um Firewall? Vai até 30 mil BTUs. É difícil a gente ver 30 mil BTUs em um firewall, que vai ter os outros, que eu vou mostrar aí, mas tem. Eu já vi até 22 mil, mas 30 eu nunca cheguei É, a é ver, não. É porque, assim, pode ser que é mais raro, mas acho. É porque vai ser pelos outros. Então, por exemplo, o próximo que a gente vai ver é o piso-teto, que aí passa para o piso-teto. Por que chama de piso-teto? Que ele pode ser instalado tanto no piso, é mais raro a gente ver ele instalado assim, ó, no piso, quanto no teto. Porque o insuflamento do ar, a captação do ar, ele é por baixo. Então você pode colocar ele pregado no teto, porque a captação dele vai ser por trás do ar ali, né? Então Uhum. induz ali, passa por trás, troca o ar e ele é insuflado para frente. Ele vai ter um pouquinho mais de direcionamento de ar, né? O raio, perdão, o piso-teto. Até porque ele tem uma potência maior, ele é mais largo, né? Ele tem potências maiores também. Então ele tá vendo? Ele vai variar de 18 mil até 60 mil BTUs. Até ele está falando aqui na questão estética, né? O piso-teto, ele não é tão esteticamente bonito que o drywall, tem, né? Tem uns design, tem aqueles mais bonitinhos, né? Tem aqueles arrumadinhos. O piso-teto não, o piso-teto ele é mais robustão, ele é mais para lugar galpões maiores. Geralmente você utiliza mais de um aparelho desse, né? Você não utiliza somente um, você utiliza mais para poder climatizar o ambiente, né? Salões, né? Salas de É, aula, e auditórios. sala de aula, você vai usar ele para as áreas maiores mesmo. Então é muito difícil você ver só um instalado. Você geralmente vai ver dois, três ou mais ali no mesmo ambiente. Justamente por essa potência. Aí você pode jogar ele ali, ele climatiza, beleza. Aí já tem um direcionamento de ar um pouquinho melhor que o Highwall, né? Só que, claro, ele vai ser mais caro. Tá vendo aqui ele no teto? Ele pode ser instalado totalmente no teto, que é porque o insuflamento dele aqui é por trás. Aí vem e insufla para frente aqui. Perfeito. Bom, e aqui também, se você for dar uma olhada, ele fala também, isso vale tanto para o piso teto como para o drywall, problema de gotejamento da água condensada. Então, né, geralmente, por o ar, por estar ali o fluido refrigerante frio e o ar chegar ali, a gente não pode esquecer que o ar tem umidade. Aí esse ar com umidade retém ali, gera um condensado. Esse condensado, ele precisa de um dreno. Aí esse dreno ele precisa ser instalado para poder ser retirado. Porque se esse dreno não jogar água para fora, acumula água aqui e dá problema. Aí a água pode gerar mofo, fungo e estraga também o seu aparelho, né? Isso ali que não pode, não é para ter água ali, né? Você precisa drenar ele. Ou você pode utilizar bandejas de aço inoxidável ou utilizar também bomba de drenagem. Geralmente o pessoal utiliza aquelas bombinhas de aquário para poder pegar a água e jogar para fora. E tem o pessoal que pega essa água também, capta e utiliza ela para algum outro fim, né? Só lembrando que essa água ela não é potável, então ela não é para consumo humano, né? Só dizer isso. Bom, e uma outra variação do split também é o cassete, né? Então a gente tem
por exemplo, o que a gente utiliza aqui, não dá para você ver, mas eu estou bem em cima de um cassete 4 vias, que é um desse modelo aqui, ó. Geralmente ele é embutido no teto, então esteticamente ele fica mais, vamos dizer assim, discreto, né? Você não precisa furar a parede, você tem que ter o teto para poder encaixar ele, né? Então você tem que ter ali o corte certo para poder encaixar ele no teto. Também vai variar de 18 mil a 60 mil BTUs. E ele é bom que ele tem a distribuição agora em 4 direções. Então, por exemplo, para alguns ambientes ele distribui melhor o ar. Eu falo que ele só tem um pequeno problema. Ele tem uns pequenos pontos cegos aqui, principalmente nessas diagonais. Eu não sei por que que a gente tem o pessoal. A gente aqui tem pessoas do meu lado aqui, de frente e do lado, né? Vamos dizer assim, na diagonal. Então, por exemplo, a diagonal de cobertura desse ar-condicionado geralmente é ponto cego. Não pega. A gente conseguir descobrir isso assim. Se você estiver no ponto cego do ar-condicionado, a gente sente calor. Agora tem um, se tiver em cima das aletas, em cima do insuflamento de ar aqui, você sente direto o ar. O ar fica frio. Cara, poxa, tá vindo bem na minha nuca, tá vindo de cima de mim. Mas outra pessoa que tá na diagonal no ponto cego, bom, não tô sentindo nada. Aí que tá um pouco a discussão. Essa questão desse ponto cego aqui do cassete 4 vias. Tem variação desse cassete também, que tem um de uma via. Aí ele é para quartos pequenos. Ele fica tipo um raio wall, mas embutido no teto. Quartos pequenos, né? Que pode ser utilizado também ali para insuflar, insufla bem. E esse aqui, ele pode utilizar tanto um sistema convencional com o tubo ali, insufla o ar externo, né? Insufla o ar e pega o ar externo e insufla, como se fosse ali o split normal. Ou ele também pode ser dutado. Ele pode ser também ligado por um sistema dutado de projeto, né? Então você pode usar um aparelho dutado também. Na verdade, todos eles, né? Todos os ar que a gente tem aí. Bom, e os condensadores que a gente tem ele na horizontal aqui, né? Onde eu vou ter o trocador de calor e o ventilador, né? Tem justamente o formato que joga para fora. Nesse caso aqui, eu preciso instalar onde não tem ali anteparos, né? Não tem obstáculos físicos, eu consigo expulsar o calor, né? Que se eu tiver qualquer obstáculo, eu não consigo jogar o calor para fora, aí é problema. Aí se eu tiver restrição de área horizontal, aí eu posso utilizar esse tipo de condensador aqui, que é o vertical. Aí o vertical, o ventilador fica na vertical aqui, né? Então ele joga o ar na ascendente, então ele faz com que o ar jogue para cima, né? Aí quando eu tenho restrições horizontais, né? Eu preciso jogar de certa forma ali para cima. Aí é o condensador que eu vou utilizar. Para fazer então a interligação, já que o meu sistema é dividido, eu preciso interligar pela tubulação. Aí eu vou ter dois tipos de tubulação, né? Que a gente chama de linha de líquido, né? Que quando sai do condensador vira líquido, né? Então ele vai passar pelo dispositivo de expansão e vai ser jogado lá para o evaporador, que é justamente o líquido. E a linha de sucção, o que que é a linha de sucção? É aquela que sai do evaporador e vai passar lá no compressor, que é a linha que vai ser succionada para aumentar a pressão e temperatura, passar no condensador e assim por diante. E além desses dois tubos, vai ter o cabo de alimentação elétrica, né? Tanto para o condensador, para acionar o ventilador do condensador, o compressor em si e o ventilador lá do evaporador, né? Então, para toda a parte elétrica de acionamento do meu aparelho. Claro, né? Toda interligação tem que ser feita, né, seguindo as especificações e recomendação dos fabricantes. Então, por exemplo, utilizar a tubulação com espessura da parede recomendada, geralmente é padrão, já vem junto, né? Então, por exemplo, se já tem aquela medida padrão, utilize ela. Se você, por exemplo, porventura for aumentar ali a extensão, se for necessário fazer a extensão da instalação. Então, utilizar a mesma espessura, a mesmo diâmetro. Utilizar o isolamento correto, conforme a recomendação. Então, o isolamento é para manter o meu fluido nas temperaturas abaixo, para não ter perca para o meio. Se eu perder para o meio ali, eu vou, né, diminuir a eficiência térmica e eu vou gastar mais, né? Tem que fazer o meu aparelho trabalhar mais.
E o meu isolante, ele tem que ser resistente à intempérie, como sol e chuva. Então, ele tem que resistir a sol e chuva. Também tem que ter a distância máxima entre as unidades, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então, geralmente, a recomendação, por exemplo, é sempre estar bem na vertical ali, o condensador, evitar o tombar, né, por causa do compressor. Aumentar a bitola da tubulação em função da distância. Então, é um aumento muito grande mesmo de distância que você aumenta ali o diâmetro. Caso contrário, se mantém ele original. E se você aumentar também a distância, né, ele também fala, para cada tantos metros adicionados, adicione tantos gramas de fluido refrigerante. Você também tem que aumentar a carga correta de refrigerante conforme a orientação. Outra orientação também é quanto, geralmente, o que é a instalação típica? É o meu evaporador em cima e o meu condensador embaixo. Agora, se for em caso de desnível inverso, ou seja, o meu condensador, por uma questão, tem que ficar assim, um nível acima do evaporador, aí o meu fabricante, que ele vai recomendar? Fazer sifão, que é fazer aquele, né, fazer aquele Szinho. Para que fazer isso? Porque a gente sabe que é o líquido, né? O condensador vai passar ali líquido, então é uma coluna de líquido que vai passar lá no dispositivo de expansão e vai passar no evaporador. Então, para evitar essa coluna de líquido e de uma vez, né, ter uma queda abrupta, o que você vai fazer? Sifão, para justamente diminuir a velocidade de queda do fluido, que é uma coluna, é o peso do fluido, então isso tem que levar em consideração. Por isso que recomendo o sifão. O sifão é fazer o Szinho lá com a curva correta, para quê? Para evitar que o meu fluido desça de uma vez. Aí tem golpe de Ariete e também pressões exageradas por causa da coluna de fluido. A coluna de fluido pode aumentar a pressão além daquilo que já é, né, que já foi projetado para trabalhar, né? Então, por isso que faz o sifão, essa recomendação do sifão. Então tá aí, ó, por exemplo, a condensadora aí quando tá acima, tá vendo aqui um prédio, bem organizadinho. Só tomar água aqui, João, e a gente continua aí. Bom, é, alguns cuidados também na interligação, né, principalmente aí nos dutos, principalmente a fixação das tubulações e as passagens das fiações elétricas, né? Então, utilizar um eletroduto adequado. Se o meu isolamento, por exemplo, está muito sujeito com variação drástica de incidência de sol e chuva, ou seja, muitos extremos, né? Ou seja, principalmente na época do verão que a gente está, né? Calor muito extremo e depois dá uma queda ali com chuva. Então, o isolante, de certa forma, ali, ele vai, como é que fala, deteriorar até com uma certa facilidade. Então, a gente faz uma proteção mecânica desse isolante, onde a gente pode utilizar chapas lisas ou corrugadas de alumínio presas em cintas em espaços regulares, para poder ter uma proteção mecânica mesmo no meu isolamento, não soltar com facilidade, né, e não ficar muito ressecar fácil, né? Bom, e o split, né? Ele é capacidade baixa, independente do seu tipo. Se ele é raio wall, se ele é piso-teto, ou se ele é cassete 4 vias. Então, por exemplo, se tiver um lugar ali muito grande, eu preciso, ao invés de ser. O que compensa mais? Você comprar vários aparelhos menores ou melhor você fazer um sistema centralizado, um sistema central? Talvez compense fazer um sistema central, né? Você vai ficar comprando um monte de aparelho ali para o seu prédio, né? Seja ele comercial, residencial, são ali, né, uma hora que você pesa na balança. Bom, melhor fazer um projetinho ali, né? Faz um projetinho dos dutos, suflamento ali, né? As pontes são um sisteminha de água gelada, né? Um chiller ali, talvez compensa mais, né? Pode ser mais caro ali no início, mas se paga depois, até pelo próprio consumo de energia. Um sistema com chiller ali vai ser muito mais eficaz do que eu ficar um monte de aparelho ali
split trabalhando no 12 ali, pensa. E essa imagenzinha aqui também, ó, já me dá outros problemas também, ó. Primeiro, os condensadores são horizontais e eles estão instalados bem em frente a uma parede. Olha a dificuldade para dissipar calor aqui, ó. Então, o gasto energético dos aparelhos aqui é enorme. Visualmente, vai ficando feio, vai ficando poluído o meu prédio. Bom, então, será que compensa ter esse tanto de aparelho aqui? Então, se eu trocar tudo isso aqui por um sistema centralizado, fica bonitinho, fica mais esteticamente bonito, né? Já que os dutos vão ficar por dentro da parede, dentro das lajes, né? O massa vai ficar exposto ali a uma grelha ou um sistema ali de um VRF ali que vai ter os aparelhos, os dutos vão passar ali. São ponderações que você faz ali, né? Eu lembro que teve eu estudei na UFG, né? Na época foi em 2010, né? Na época do Reúne, tinha inaugurado o centro de aulas ali na UFG, aqui em um dos campos. Aí fizeram o sistema central, era um centro de aulas, né? Então era um monte de sala ali, alguns laboratórios, 5 andares de salas de aula, bem grande, bem complexo. Fizeram um sistema central, só que eu não sei, eles não dimensionaram corretamente a parte elétrica. Aí foi que no momento de ligar o ar-condicionado central, puf, caía a fase do prédio. Não dimensionaram corretamente a parte elétrica. Deu problema. Teve que desativar todo aquele sistema central, instalar, e tiveram que instalar dois, ou tipo, dependendo da sala, era um, mas tinham salas maiores, aí eram dois piso-tetos. Instalava dois piso-tetos, um monte de sala, 5 andar. Eu fiz, aí você vê o tanto que foi de dinheiro. E não sei se eles refizeram lá o sistema central, mas teve esse prejuízo. Aí teve que colocar um monte de. Aí às pressas, né, para inaugurar o prédio, instalaram os aparelhos individuais, o sistema central ficou lá. Um elefante branco, ninguém utiliza, infelizmente, né? É, bom, é uma pena, né? Mas independente aí de coisas públicas ali, o pessoal, né, não tem dinheiro, ninguém tem dó de dinheiro público, né? Então, manda bala, né? Bom, se eu tenho os tipos de aparelho, eu preciso também saber determinação, né? Qual aparelho eu vou utilizar, né? Então, para isso, eu preciso saber do que é a carga térmica, né? A carga térmica é tudo aquilo de calor que eu preciso retirar para atingir o conforto térmico. E para isso, eu preciso saber as condições eu preciso saber, por exemplo, condições de alvenaria, se ele tem, por exemplo, ambientes vizinhos que são climatizados ou não, se está exposto direto ao sol ou não, se tem janelas, portas, se estão abertos diretos, também com relação às dimensões, bom, tudo isso, né? Pessoas, iluminação, bom, tudo isso eu levo em consideração para fazer o cálculo. Então tá aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, eu não sei se eu cheguei a fazer aí, João, foi justamente aquilo que eu fiz lá na aula, acho que foi na primeira aula de carga térmica. Ó. Então, tem aqui, ó, a parte de janelas, insolação. Então, esse a parte não é isolação, não é insolação. Esse é o primeiro fator. Então, para cada parede eu preciso calcular, né, se ela está sem proteção, com proteção interna ou com proteção externa. Então, é a área para cada parede. Eu tenho para as janelas a parte de transmissão. Eu tenho a parte de paredes, as paredes externas. Orientação é uma, das outras orientações é outro fator. Tem as paredes internas. Aí a parede interna, eu só calculo ela, aí eu não considero paredes entre ambientes condicionados. Se o ambiente é não condicionado, aí eu calculo. Se é condicionado, eu ignoro aqui. Aí teto, piso, número de pessoas, a parte de iluminação e o aparelho elétrico, as portas e vãos, subtotal. Aí você acha a carga térmica, aí multiplica pelo fator do mapa, né?
Essa norma aqui ela é de 83, então vocês vão ver ainda, por exemplo, que Goiás e Tocantins ainda não havia separado, Mato Grosso do Sul também não tinha divisão, era um estado só, né? Então, aí é mais o fator ali, por exemplo, na nossa região centro-oeste era um, fator um. Se eu não me engano, região sul era 0,8 ou 0,9, né? Por diante, era 0,85. O nosso aí que é um na nossa região aqui. É, ô Oi, pode. Anderson, volta um pouquinho ali na tabela, fazendo favor. Sobe um pouco. Tem uma parte que fala de construção, deixa eu ver. No item 3, paredes. Aí fala construção leve e construção pesada. O que seria construção leve e pesada? Construção leve, aquela alvenaria, vamos dizer assim, aquelas paredes mais finas, né? Paredes, vamos considerar aí, por exemplo, as paredes de gesso, né? Essas acartonadas que a gente tem, construção leve. Agora, essa alvenaria comum que a gente tem, considera como construção pesada. Tijolo ali com argamassa, né? Tijolo ali com reboco, né? Tijolo ali, reboco, até revestimento de piso, é uma construção pesada, né? Já leve aquelas paredes de arrimo, aquelas coisas mais, a gente fala materiais leves ali, menos nobres e que são mais baratos, né? Questão de metragem. O que seria uma construção leve em questão de metragem? Geralmente uma parede de uma obra residencial é em torno de 15 centímetros, né? Aproximadamente. E isso é 15 centímetros. Eu considero pesado. Aí aqui vai muito do feeling da pessoa. E, Eu considero já e pesado. menor do que isso, então já é construção leve, seria. Pode ser, porque a norma em si, se a gente for pegar a norma, ela não aborda nada desse sentido. Tanto centímetro é leve, pesado. Acho, se não me engano, a norma 16401, ela acho que ela leva um pouco mais de consideração essas coisas. Mas essa aqui, que é a 5858, não aborda muito. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Quer ver a norma aqui? Deixa eu ver se eu tenho a norma aqui já para mostrar. Ó, aqui, ó. Parede, ó. Ó, denomina-se construção leve. Até você falou, eu não lembrava. Ó. Não, denomina-se construção leve a parede com espessura inferior a 15 centímetros, construção pesada, parede com mais de 15 centímetros de espessura. Perfeito. Pronto. Sinceramente, eu não, a 16401 fala lá alguma coisa, mas eu não lembrava dessa parte aqui, dessa norma. Então, de Porque, na fato, ela verdade, estabelece. nem eu tinha noção da norma que descrevi dessa forma. Porque em todos os projetos que eu vejo, diagramas de construção, né? Planta baixa, né? Resumindo. É tudo 15 centímetros. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Que seria construção leve e pesada. É Também porque já não. trabalhei em empresa de segurança Uhum. e não sei se você já viu, as paredes são bem grossas, são em torno de duas, como se fosse três a quatro paredes, uma colada na outra, assim, seria mais ou menos. Então, se uma parede é 15, quatro seria 60 centímetros de espessura de parede. Então, por isso que eu perguntei, se seria nesse sentido. Geralmente para proteção, né? Essa reforço, né? Sim. E lá é refrigerado, né? Então tem essa questão também, né? Do ordenamento do projeto, né? De refrigeração. Nossa, então, e deve ter isolante ainda, né? Nossa, então tá É, bem. lá é piso-teto o evaporador. É, Se bem que nessas paredes também, não necessariamente você precisa fazer ela maciça, né? Você pode fazer ela também com, sei lá, com vácuo, né? Tipo com ar em volta, não, não, lá é maciço mesmo. maciço mesmo. Maciço mesmo por causa da segurança, né? Tá, entendi, Segurança lá é tipo caixa forte. entendi. Não, aí Quente, viu? realmente. Sem ar, aquilo ali, Não, mas eu rapaz. imagino, porque isola, a própria Ainda mais no parede calor que faz aqui. Ixi, a parede já vira um isolante, aí se não tiver. nossa, era quente demais. Teve um dia que ficou sem ar, né? Não teve condição.
A gente ficou lá, guardou, aí não religaram, não sei se era deu problema no Não. gerador, o que que foi. Aí tiveram que mandar o pessoal embora, né? Não tinha condição. Não, realmente fica totalmente insalubre, né? Deve ficar, pô. Já é insalubre, né? Por si só o serviço. Sim, Já, sim. essas condições, né? Enfim. Mas tranquilo, Nossa, já. só de pensar eu já fiquei suado aqui. Menino. Rapaz. Mas beleza. É mais ou menos esse raciocínio que eu estava indo mesmo. Não, tranquilo. Não, mas realmente eu não sabia dessa da espessura da parede. Então, para ter essa estimativa, né, da carga térmica, a gente faz aquele croquis simples, né, aquele desenho básico, não precisa fazer o projeto rigoroso, não sei que você faça um sistema tutado, aí você tem que fazer um projeto mais elaborado, né? Já para isso para carga térmica aqui é só ter uma noção mesmo do espaço, as posições, o tamanho, por exemplo, de janelas, de portas, né? Onde tem incidência solar direta e todas as informações que é necessário ali para o projetista. Então, vamos supor aí que a gente tem essa residência aí, esse cômodo a ser climatizado, né, com esses comprimentos de janela, largura, comprimento e esse tamanho de porta aqui, né? Vamos considerar também 4 ocupantes, que esse ambiente tem 4 lâmpadas fluorescentes de 110 watts, 4 computadores de 300 watts. O ambiente vai estar diretamente sobre o solo, ou seja, não é andar, um piso, é um térreo, né? Teto é composto por telhado isolado, então geralmente telhado isolado também se pode considerar ali laje. A parede com janelas ela é externa, né? E as demais são internas e fazem fronteiras com ambientes não climatizados. E o ambiente está, por exemplo, na capital, São Paulo. Bom, então a primeira coisa que a gente calcula é fazer aquela insolação, né? Que é o ganho de calor devido à radiação solar que atravessa o vidro e aquece a superfície interna. Então aqui é justamente seguir o passo a passo. Então o que que você faz? Determinar e somar as áreas das janelas de cada parede e preencher a coluna quantidade. Então você soma as áreas das janelas. Então primeiro que você olha a janela. Então pega toda a janela, soma as suas áreas. Então, na janela aqui, ó, você vem aqui e soma. Então, a janela também, ó, depende de cada parede. Então, para cada parede tiver janela, você vai fazer, então, a quantidade aqui das áreas. Você vai considerar, tem proteção, não tem proteção interna ou externa. Você multiplica a área pelo fator, aí você acha ali a quantidade de calor de quilojoule por hora. Aí depois você faz para janelas de transmissão, né? Transmissão janela. Você soma todas as áreas da janela e multiplica pelo fator. Aí aqui é independente da orientação. Então, por exemplo, somo todas as áreas de janela. Aí se é vidro comum, eu tenho esse fator aqui que é 210. Se ele é tijolo de vidro, é esse outro fator. Geralmente é vidro comum, né? Então você vem aqui e já tem o outro. Aí aqui agora vão ser as paredes. Então, eu vou determinar a área das paredes expostas externamente. Então, toda parede que é exposta externamente, ou seja, não tem nenhum vizinho circundando ali, multiplicar, né, a largura pela altura, que é o pé direito. Nesse caso aqui, as portas, eu considero elas como parte da parede. E as janelas não. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área da parede e descontar a área da janela, né? Então, nesse caso aqui, eu desconto. Pode ser, geralmente o pessoal faz e considera tudo, mas para efeito ali de mais precisão de cálculo, faz essa subtração, diminui a área da janela pela área da parede. Porque geralmente o pessoal fala, mas a área da janela é muito pequena frente à área da parede, então não vai fazer diferença. Aí vai dar das considerações, né? Se você acha que tem tanta diferença, se a janela é muito ampla, pode ser que faça diferença. Se for pequena demais, pode desconsiderar, né? Vai muito ali de sua sensibilidade ali de verificar isso, né? Bom, a parede de exposição externa sul, aí você tem que saber qual que é a parede que está voltada para o sul. Então, ela é considerada em separado.
As paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como uma parede sul. Ou seja, ela é constantemente sombreada, né? Tem sombra direta ali, então é como se fosse uma parede sem exposição solar, então uma parede sul. Então você considera ela como sul. Quando a parede apresentar-se sombreada por árvore, tal ocorrência não deve ser considerada, pois pode ser transitória, porque aí a árvore pode ser cortada, ser retirada, a folha cai, né? Ela está sujeita ali às intempéries, a passar de estações. Então a árvore, por exemplo, que gera sombra, não é aquela sombra perene, né? Mesmo que seja aquelas árvores frondosas que realmente ali, mas mesmo assim você considera como transitório. Denomina-se construção leve uma parede com espessura inferior a 15 centímetros e pesada com mais de 15 centímetros de espessura. As paredes contíguas a ambientes condicionados não devem ser considerados, ou seja, se os ambientes ao lado da parede forem ambientes condicionados, você não considera. Agora, se é ambiente não condicionado, aí você tem que somar para a carga térmica. Aí fez todas essas considerações aqui, ó. Então, as paredes externas, se a orientação sul, aí tem aquela orientação sul, aquelas condições para considerar a parede de orientação sul e de outras orientações, por exemplo, norte, leste, oeste. E as paredes internas, né, por exemplo, não considerar paredes entre ambientes condicionados, que são aquelas paredes que está circundada com vizinhos, mas não condicionados, né? Aí você considera aqui. Aí você vai para a parede. Aí tem um teto, que diz a parte do teto, determinar a área do teto, né, faz a área, depois seleciona o tipo de construção, aquele que mais se aproxima do seu caso e anotar o valor da área na coluna quantidade. Multiplicar a área pelo fator correspondente, preencher, né, a quantidade vezes o fator, que de fato está aqui, né? Olha lá, ó. Se ele está em laje, se ele está em laje com 2,5 centímetros de isolação ou mais, se ele está entre andares, se ele está sob telhado isolado ou sob telhado sem isolação. O outro fator é o piso. Então, determina a área de piso, determina o valor na coluna quantidade vezes fator, multiplica esse valor pelo fator correspondente para encher a coluna quantidade vezes fator. Se meu piso estiver diretamente sobre o solo, não deve ser considerado. Aí aqui eu vou para o piso. Ó. Então, piso aqui é só fazer o valor, multiplica pelo fator correspondente. Sexto termo é pessoas. Então, você anota o número de pessoas que normalmente ocupam o ambiente na coluna quantidade, multiplica esse valor pelo fator correspondente e preenche a coluna quantidade vezes fator. Então, pessoas também aqui, ó, o número de pessoas multiplica ali por 630. O outro é por iluminação em aparelhos elétricos. Então, você determina o valor total da potência das lâmpadas e dos aparelhos elétricos em uso no ambiente e anota o resultado na coluna quantidade. É meio controverso isso aqui, pessoal, porque a potência do meu aparelho é a potência elétrica para funcionamento, mas não necessariamente aquela potência é o que ele dissipa de calor. Então, por exemplo, uma lâmpada LED, bom, ela economiza, né? Então, a potência dela é pequena, só que ela dissipa muito calor, né? Vamos dizer, de certa forma, ela dissipa muito calor. Então, aquela potência dela não necessariamente é aquilo que ela emite, né? Que ela dissipa de calor. Então, por isso que é meio controverso. Mas se você considera como se fosse assim, é o que ele, aquela potência que ele pré-funcionar, ele também dissipa de calor. Você faz essa aproximação. É um pouco grosseiro ali, não é o ideal, mas você pode considerar aí para todos os efeitos. Não é problema, né? Até porque, de certa forma, ali vira um fator de segurança que você coloca mais. Você dá aquela superdimensionada também não é nenhum pecado, nenhum fim do mundo nisso. Bom, aí aqui, né, você pega a parte então de aparelho, iluminação e aparelho elétrico, né, pega ali suas potências em watts, multiplica pelo fator 4. Aí o outro fator é portas ou vãos. O que considera sobre portas ou vãos? Você vai determinar a área das portas ou vãos que permaneçam constantemente abertas para ambientes não condicionados. Geralmente é a rua, né?
e anota no valor quantidade. Então, você anota a área da porta ali ou do vão, multiplica. Se a largura da porta não for do vão ou vão for superior a 1,5, o ambiente contíguo não condicionado deve ser considerado. Ou seja, se a minha largura for superior a 1,5 e o ambiente ele é não condicionado, ou seja, uma porta virada para um ambiente não condicionado, você considera. Agora, se ele for condicionado, aí você desconsidera para efeito de cálculo. Aí você joga aqui, ó. Portas ou vãos, ambientes não condicionados com esse fator. Depois você faz o subtotal de tudo que foi feito nesses 8 quesitos aqui. Achou a carga térmica, agora você vai multiplicar pelo fator do mapa. O fator do mapa, então o fator do mapa vai depender. Então, por isso é de 83. Então, tá vendo? O Goiás, Tocantins não era dividido, Mato Grosso do Sul também não era dividido. Mas tá vendo a nossa região aqui, ó? Tanto a parte Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, o fator é 1. Aí Sudeste é 0,85 e região Sul aqui é 0,9. Então aqui a nossa região é 1. Multiplica por ele mesmo, aí você acha em kJ por hora. Aí você faz a conversão em BTU hora, você faz o seu dimensionamento. Certo? Alguma dúvida aí, questionamento? Professor, eu estava vendo aqui no Google, ele fala umas considerações. Ele diz que as considerações, por exemplo, para vidros, para tijolos de vidro, a norma recomenda multiplicar o fator de vidro comum por meio. É o que está aqui. Né? E se a porta e vão for superior a 1,5 m, o ambiente vizinho deve ser incluído no cálculo. É isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Tem uma outra norma, João, depois eu vou passar aí, que é a 16.401. Ela é bem mais complexa, mas essa aqui já dá uma boa noção. Para a gente estar ainda aí no módulo básico, a gente pegar a noção é muito bom, mas a 16.401 ela é mais complexa, tem muito mais cálculos ali a ser considerado. Tanto que a norma ela tem 3 partes, ela é extensa, muito extensa. Sim. Tanto que no final ele fala que, no caso, né, para projetos mais complexos, né, os sistemas Sim. centrais, essa Ah, é. 16.401 é ideal. Não, mas a 16.401 ela aborda sobre split, ela não é sistema centralizado. Sistema centralizado é outras considerações, né? Perda de carga, enfim, potência de. Não, é o que está dizendo aqui, entendeu? É. Não, mas, enfim. Bom, então, alguma dúvida, questionamento aí? Não, com relação a esse passo a passo aí, tá tranquilo. Tranquilo? Bom, então eu vou finalizando ela aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento aí, só mencionar aí no WhatsApp aí. Vou desejar a você então aí, João, uma boa noite, que fique com Deus e até a próxima. Agradeço, professor. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau.